Agora nós vamos para a personificação. A personificação ou prosopopeia é a atribuição de qualidades e sentimentos humanos a objetos ou seres irracionais. Ou seja, eu atribuo qualidades e sentimentos que são nossos, seres humanos, a objetos ou a seres irracionais. Essa também se torna uma figura de linguagem muito conhecida, muito utilizada e fácil de ser identificada. Exemplos. O jardim olhava as crianças sem dizer nada. Eu estou atribuindo uma característica, uma qualidade ao jardim. Qual é? É o olhava. Olhava as crianças sem dizer nada. Quem é que tem o costume de olhar? Somos nós, seres humanos. Mas nesse momento eu atribuí essa característica ao jardim. O jardim olhava as crianças sem dizer nada. Então, voltando à definição, a personificação, ela atribui as qualidades e sentimentos nossos, de humanos, a objetos ou seres irracionais. E nesse exemplo, ele atribuiu uma característica que é de olhar. Nós olhamos, nós observamos as coisas ao jardim, que o jardim olhava as crianças sem dizer nada. E como o jardim iria dizer alguma coisa se também o jardim não fala? Então fica aí a figura de linguagem dessa frase, é a personificação. E no outro exemplo, temos aí o personagem da tirinha da Turma da Mônica se olhando no espelho no primeiro quadrinho. No segundo quadrinho, ele diz: "Tá se olhando no espelho, Zé Lelé?" Aí ele responde: "Eu não, ele que tá me olhando." Então aí, nesse caso, o que foi que aconteceu? Houve uma personificação, porque em que momento aconteceu essa personificação? Essa personificação ela foi expressa no último quadrinho, quando o Zé Lelé, ele fez o quê? Está no último quadrinho, quando o Zé Lelé, ele afirmou que o espelho que estaria olhando para ele. Assim, utilizou uma característica dos seres vivos, dos seres humanos, que é o de olhar em um ser inanimado, que é o espelho. Ele utilizou uma característica nossa, seres humanos, no espelho, que é um objeto que o espelho jamais olharia para a gente. Nós que olhamos para o espelho e nos vemos refletido nesse objeto. Então, a personificação ou a prosopopeia, como também é chamada, vai ser sempre isso. Eu vou atribuir um sentido ou uma característica de nós, seres vivos, nós seres humanos, seres irracionais ou objetos. Então, ela é bem simples de ser identificada. Em seguida, eu tenho a antítese. A antítese é o uso de termos que têm sentidos opostos. Alto, baixo, gordo, magro, quente, frio. Então, a antítese também é de simples e fácil identificação. Vendo todos esses conteúdos de figuras de linguagem, o que é que podemos perceber? Que todas elas estão presentes no nosso dia a dia. O que é que falta? Muitas vezes falta a nossa curiosidade, a nossa vontade de estudá-las e identificá-las. Quando eu percebo, quando eu estudo, eu vejo que tudo se torna mais fácil. Por quê? Porque eu tenho um conhecimento necessário para identificá-las. E isso acontece não só com as figuras de linguagem. É como eu falei para vocês, o português não é um idioma, não é uma língua tão complicada. O que é que torna o português difícil? É ter tantas regras, mas ao mesmo tempo é eu não estudar essas regras. É eu não estudar as figuras de linguagem, é eu não estudar a parte ortográfica. Então, assim, tudo isso vai contribuindo para que uma prova se torne difícil, para que no momento de um discurso se torne difícil, porque eu não vou ter vocabulário. Então, é importante, sim, que vocês estudem, que vocês pesquisem. Essas figuras de linguagem, eu tenho certeza que todos vocês já conhecem, mas vocês só vão entender a partir dos exemplos. Quando um exemplo é apresentado, eu creio que se torna ainda mais fácil de vocês identificarem. Vocês olham o exemplo e dizem assim, nossa, a antítese é isso aí. Então, assim, é preciso de um aprofundamento, pesquisem, estudem, revisem, que assim tudo vai se tornar mais fácil
e automaticamente vocês terão adquirido um conhecimento muito vasto. Voltando aqui na antítese, é o uso de termos que têm sentidos opostos. No exemplo diz, toda guerra finaliza por onde devia ter começado a paz. Os termos aí que são opostos é guerra e paz, porque onde há paz, não há guerra, e onde há guerra, consequentemente, também não há paz. Então, são termos opostos. Na tirinha diz aí, sabe, Adão, tudo precisa de um contraponto. Para existir um positivo, tem de haver um negativo. Para existir o 1, tem que existir o -1. Sem o mal, como saberíamos o que é o bem? O que seria da paz sem a guerra? O que seria do John sem a Yoko? Nessa tirinha aí, nós podemos perceber que há várias antíteses, ou seja, termos que têm sentidos opostos. Positivo, negativo, mal, bem, paz e guerra. São exemplos de antítese de termos com sentidos opostos que estão presentes dentro da tirinha. Então, a antítese também é a figura de linguagem de fácil identificação. O paradoxo representa o uso de ideias que têm sentidos opostos, não apenas de termos, tal como no caso da antítese. Ele diz que há uma pequena diferença entre eles, porque o paradoxo ele representa o uso de ideias que têm sentidos opostos e a antítese é apenas os termos. Vamos analisar aqui no exemplo. Estou cego de amor e vejo o quanto isso é bom. Aí ele faz a pergunta, como é possível alguém estar cego e ver? Se eu estou cego, automaticamente eu não consigo enxergar, eu não consigo ver. Então aí ele faz o uso de ideias com sentidos opostos. Estou cego de amor e vejo o quanto isso é bom. No segundo exemplo, ele diz, toda certeza é relativa. Tem certeza, professor? Absoluta. Na tirinha acima, as ideias com sentidos opostos, certeza e relativa, é um exemplo de paradoxo. Então, a diferença entre o paradoxo e a antítese é que a antítese ela traz termos que são opostos e o paradoxo ele traz ideias opostas. É a principal diferença entre os dois.